Revelação geral. Estaremos hoje trabalhando esse assunto em mais uma das disciplinas dos fundamentos da fé cristã. É isso mesmo. Como Deus se revela para nós? Deus se revela de duas formas. Primeiro, revelação especial. Revelação. Já até postei um vídeo sobre isso. E também existe a revelação geral de Deus. Isto mesmo, revelação geral de Deus. Isto é, a realidade de Deus é conhecida por todos. Portanto, ninguém é desculpável. Isto é, não consegue dar desculpas diante de Deus, porque todos conseguem compreender Deus. Você já parou para pensar aquelas tribos, aquelas civilizações, aquelas pessoas que não têm Bíblia, a revelação especial na sua língua, ou nunca ouviram falar da palavra de Deus, da Bíblia? Como essas pessoas chegarão diante de Deus? Elas vão dizer, bom, ninguém nunca me evangelizou, ninguém nunca falou de Deus para mim, eu não conheço Deus porque ninguém nunca me apresentou a revelação especial que é a Bíblia. Ora, essas pessoas têm a capacidade clara de conhecer Deus por meio da revelação geral. Portanto, ninguém pode inventar desculpas de não conhecer a Deus por meio dele não ter se revelado. Pelo contrário, ele se revelou e se revela hoje ainda por meio da revelação especial, que é a Bíblia, e por meio da revelação geral, que é a sua criação, a sua poderosa criação. Preste atenção nesse texto. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isto é, Deus se revela por meio das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus, o poder de Deus, o atributo de Deus. E o firmamento anuncia que foi Deus quem criou todas as coisas. Isso é fundamental. É um texto clássico para que nós possamos começar a compreender a revelação geral de Deus. Preste atenção. O mundo de Deus não é um escudo que esconde o poder e a majestade do Criador. Pela ordem natural, é evidente que um potente e majestoso Criador lá está, revelado na sua criação. Paulo escreve aos Romanos no capítulo de número 1, e aí nós vamos lá para Romanos, capítulo de número 1, versículo 19, que trata a respeito desse assunto. Diz assim, porque, do versículo 18, do capítulo 1 da carta aos Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Por quê? Olha a revelação geral aí. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, no versículo 20 vai dizer que porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, olha aí, a onipotência de Deus sendo revelada, e também fala a sua divindade revelada na natureza, ok? Por isso ninguém é desculpável diante de Deus. E aí vai dizer no 21, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isto é, o homem, vendo a glória de Deus através da criação, reconhecendo que existe um Criador, mesmo assim eles negaram Deus no seu coração e se extraviaram, não adorando como Deus, tá bom? Isso aqui é muito importante para que você entenda. É um texto clássico para mostrar a questão da divindade e do eterno poder de Deus. Também está escrito em Atos, capítulo de número 17, versículo 28, está escrito da seguinte forma, Paulo pregando no Areópago, entre os grandes filósofos epicureus e estoicos, e ele fala a respeito, cita um poeta, diz assim no versículo 28 do capítulo 17, porque nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Isto é, Deus se revela através da existência até mesmo humana. Olha a revelação geral de Deus. Então, os homens são criados por Deus. Paulo afirma ainda que a bondade desse Criador é manifestada por meio das suas providências. Por meio da providência divina. Então, Atos 14, versículo 17, fala a respeito dessa bondade de Deus, desses benefícios que Deus faz ao homem, mostra a sua divindade. Capítulo 14, versículo de número 17, diz assim, contudo, não se deixou a si mesmo
sem testemunho, ou seja, Deus não se deixou sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva, ok? E tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então Deus, ele revela a sua bondade, benignidade e os seus atributos também através da providência dele, mandando chuva, mandando o clima, enviando sol, enviando tudo que o homem precisa para ele sobreviver. Isso mesmo. Ou seja, as estações, tudo isso revela a benignidade e a providência desse Deus tão poderoso. Outro texto interessante é Romanos capítulo 2, verso 4, que fala também sobre esse ponto, tá bom? Capítulo 2, verso 4, está escrito assim, olha, ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, ele está falando aqui que as pessoas percebem a benignidade, a paciência, a longanimidade, ignoram a benignidade de Deus e não querem se arrepender. Deus é benigno até mesmo com aqueles que são maus. Deus manda chuva para o bom e para o ruim, sol para o bom e para o ruim. Deus manda para os crentes e os não crentes. Deus ele faz chover sobre bons e maus, porque ele mostra a sua benignidade. E o problema é que os homens não reconhecem muitas vezes. Mas nós que entendemos a revelação geral e as pessoas que têm a sensibilidade, elas vão compreender que é motivo suficiente para se arrepender e viver na presença desse Deus diante da revelação geral. Isso mesmo, por conta da natureza. Então, e que menos algumas das existências da lei santa são conhecidas de toda a consciência humana. Ou seja, existem argumentos muito sólidos sobre a possibilidade de você entender o julgamento de Deus através da revelação geral. Então a gente vai observar Romanos, carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que diz aí. Diz assim, porque quando os gentios, isto é, um povo que não conhece a Deus, não tem nenhum tipo de ligação com Israel, povo gentil, povo pagão, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei em si mesmo, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, testificando juntamente que a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, ele está dizendo qual é o argumento de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte, que quando o gentio, ou seja, o pagão, a pessoa que não tem Deus, não conhece Deus ainda, ele faz as coisas que estão na lei de Deus sem ter conhecido a lei de Deus, isso mostra de maneira clara que eles entenderam a revelação geral e eles, portanto, cumprem os princípios da palavra sem mesmo conhecer a palavra. Isso mostra que a revelação geral acontece. Então, várias tribos, várias civilizações antigas já tinham, por exemplo, a lei, dentre eles, que não podia matar, que não podia roubar, que não podia adulterar, que não podia fazer coisas ruins com o próximo. Então você vai ver que eles praticam uma lei, que não é a lei por eles conhecerem a revelação especial que é a Bíblia, mas eles cumprem a lei dentro da revelação geral, e que a gente observa que o homem, dentro de si mesmo, Deus escreveu no coração dos homens essa lei. Olha que interessante. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão. Então, essas certezas evidentes constituem o conteúdo da revelação geral. Então, o ser humano precisa entender que ele foi feito para glorificar a Deus por meio da natureza e das coisas criadas, entender que esse Deus está revelando os seus atributos, sua onipotência, sua onipresença, sua onibenevolência, sua soberania, seus atributos, seu eterno poder e sua divindade, e a sua providência divina. E também está mostrando que algumas pessoas e algumas civilizações do mundo praticam a lei sem ter conhecido a lei, sem ter a lei especial que é a Bíblia, mas eles praticam pela revelação geral. Isso é muito importante. Então a revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. Isso foi assim desde o início da história humana. Deus revela ativamente esses aspectos de si mesmo a todos os seres humanos. Observe, no tempo de Abraão não tinha Bíblia, revelação especial. No tempo de José, que cumpriu, que foi um grande homem de Deus, não tinha Bíblia. No tempo de Noé, não tinha Bíblia, revelação especial. Nos tempos dos patriarcas, Isaac, Jacó,
não tinha Bíblia, que é a revelação especial. A revelação especial ela foi se revelando aos poucos para os homens. Ela foi completada depois da vinda de Jesus. O Velho Testamento ele também foi regularizado no sentido de formado completamente. Praticamente a Septuaginta foi feita bem depois ali, praticamente 300 anos, 400 anos antes de Jesus Cristo. Então, os homens do início do mundo, eles viviam pela revelação geral de Deus. Né? E isso ainda hoje acontece para aqueles que ainda não conhecem a revelação especial de Deus, tá bom? Em um mundo não civilizado. Isso é importante. Então, Deus revela ativamente esses aspectos de si mesmo a todos os seres humanos, de forma que todos os casos de falha em render a graça ou servir ao Criador com justiça, constitui pecado contra a própria consciência. Ou seja, a revelação de Deus geral é tão clara que ninguém pode dar a desculpa de não servir e adorar ao Criador por esse fato. Tá? Então, a revelação universal de seu poder, seu merecimento de louvor e sua exigência moral é a base da acusação de Paulo a toda a raça humana como pecadora e culpada perante Deus por falha em servi-lo como deve. Então, do capítulo 1 de Romanos, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 19, Paulo vai dar argumentos condenatórios para a humanidade inteira, que deveria prestar culto e servir e obedecer e viver uma vida de santidade e devoção, simplesmente pelo fato da revelação geral ter sido revelada para os gentios e para os judeus também, que recebeu a revelação especial, isto é, o Velho Testamento, as leis, e eles também não conseguiram cumprir. Então Paulo vai colocar todos no mesmo pacote, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto aqueles que receberam a revelação geral, que eram judeus, como os gentios que não receberam a revelação especial, na verdade, não receberam a revelação especial, mas também deveria glorificar e adorar a Deus. Então Deus agora suplementa a sua revelação geral com a revelação adicional de si mesmo, como Salvador dos pecadores, por meio de Jesus. Essa revelação ocorre na história, incorporada na Escritura. Ou seja, é a Escritura que completa a revelação geral que foi dada no passado. Então isso é interessante. Então ela inclui a declaração verbal explícita de tudo o que a revelação geral nos fala a respeito de Deus e nos ensina a reconhecer essa revelação na ordem natural, nos eventos da história e da criação dos seres humanos. De sorte que aprendemos a ver o mundo inteiro, na frase de João Calvino, que o mundo é o teatro da glória de Deus, ou seja, as coisas criadas é o teatro da glória de Deus. Isso foi João Calvino que falou. Então a gente entende, queridos, para a gente concluir esse breve estudo, que a revelação geral de Deus é a maneira pela qual Deus se revela aos seres humanos através dos seus atributos morais, atributos comunicáveis e incomunicáveis, através da criação e de todas as coisas criadas. E, portanto, o homem é indesculpável perante Deus. Revelação especial é a Santa Bíblia, a Santa Palavra de Deus. E a revelação geral foi tudo que Deus criou. Que Deus abençoe sua vida com esse estudo e que diante desta verdade insofismável e inabalável e maiúscula, clara como a luz do dia, nós precisamos nos render ao Criador, reconhecendo-o como Salvador, Redentor, e precisamos viver uma vida de arrependimento e de fidelidade, obediência e santidade diante desse Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você se fortaleça cada vez mais na fé cristã e no reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.